Olá, meu povo, a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma daquelas noites que ficará no coração de todos, porque eu estou aqui com homens de Deus que vai trazer grandes informações sobre um livro que todo mundo acha que é um livro de criança, um livro que fala de um homem que foi comido por um grande peixe grande, que é Jonas. Mas esse livro de Jonas vai muito além disso. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar poderosamente no coração de vocês. Então, eu queria que você fizesse algo que eu tenho pedido todas as vezes que nós iniciamos o nosso Momentos. Eu peço para que vocês montem uma sala e convidem outras pessoas para fazerem parte dessa nossa sala. Hoje eu não sei como que eu vou poder fazer isso, mas ninguém está sabendo disso não, mas eu quero sortear um dos meus livros que eu amo tanto. Eu não sei como que eu posso sortear um livro aqui, mas eu gostaria muito que um de vocês ganhasse um dos meus livros, que é Cura Divina. Se você ainda não leu esse livro, eu quero que você hoje saia daqui ganhando você. Acho que poderíamos fazer o seguinte: aquele que fizer mais perguntas, aqueles que fizerem mais perguntas durante o nosso encontro, aquele que mais participar, esse vai ganhar o livro Cura Divina. Ok? Então, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir que o Senhor cuide de todos nós que estamos aqui na direção desse programa e também daqueles que estão em casa, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, que o Senhor possa derramar de um bálsamo gostoso sobre a vida de todos, que o Senhor possa abraçá-los e, desde já, trazer cura ao coração desses seus pequeninos, em o nome de Jesus. Amém. Pastor Charles Lacerda, o senhor está em sua casa, não é? Há pouco eu estava vendo o senhor comer aí um pedaço aí de carne que me encheu a boca de água, não é? Parece que a Sara cozinha muito bem. Quem sabe você me convida um dia desse para participar de um momento desse aí na sua casa. Como é que você está, meu pastor Charles? Ô, meu pai, graça e paz, pastor Luiz, pastor Derli, pastor Davinson. É um prazer imenso estar com todos aqui. Muita saudade de ver, de abraçar esse povo. Pois é, meu pai, eu estava aqui comendo um feijãozinho preto, com um arrozinho branco e um pedacinho de carne de porco. Uma delícia. Sarinha faz muito bem mesmo. Graças a Deus por isso. É bom estar com vocês. Que benção. Pastor Luiz, Luizinho, pastor Luiz, como é que o senhor está, meu querido? Paz, pastor Charles, pastor Deli, pastor Davison. Que bênção estar mais uma vez aqui, né? Vim aqui para gravar uma aula e acabei ficando, né? Isso é bênção. Muito boa noite. É um prazer participar desse programa. Amém. Pastor Derli, meu querido, como é que o senhor está, meu amado? Boa noite, queridos. Boa noite, pastor. A paz de Jesus esteja com todos. Estou bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui, poder compartilhar a palavra. Que Deus possa abençoar cada um, cada casa, cada família. Que benção. Pastor Davidson, como é que o senhor está, meu amado? Graça e paz a todos, novamente aqui, e que bom ver vocês. Vamos aprender juntos, agora vamos aprender sobre Jonas. Jonas traz uma mensagem muito importante para todos nós. Agora, que o pastor Charles fez sofrer a gente antes da transmissão, ele foi cruel. Tá bem. Então, olha bem, quando nós falamos de Jonas, nós vamos ver aqui, Jonas ele é enviado para levar uma mensagem a um povo que era extremamente
cruel. Eu defino os ninivitas como bárbaros, malvados, criminosos. Eles faziam parte do Império da Assíria e Jonas recebeu a incumbência de Deus em levar as boas novas, vamos dizer, como nós chamaríamos hoje, né, as boas novas da salvação. Levar lá a palavra de arrependimento àquele povo. E Jonas, sabendo quem eles eram, lógico, ele não quis não. Mas nós vamos ler isso na leitura da palavra no livro de Jonas. Pega a sua Bíblia, por favor. Ninguém sem a Bíblia. Pega a sua Bíblia, abre em Jonas 1 e vamos ler o primeiro capítulo de Jonas. Pastor Davison, faça a leitura para nós. Vamos lá, vamos ler Jonas. Vocês já acharam na Bíblia? Vamos lá, então. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para que o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mar. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lo tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pois bem, pastor Luizinho, vou pegar assim porque está desse jeito. Tá? Pastor Luiz, Pastor Luiz, o livro de Jonas é um livro muito lindo de ser lido. Eu digo que Jonas foi um homem que foi desafiado por Deus a levar a palavra viva, para um povo cheio de pecado, um povo cheio de maldade, um povo que não queria servir Deus de jeito nenhum. Ele era um povo muito cruel. Mas eu quero deixar a palavra com o Senhor.
Fala um pouquinho desse capítulo de número 1 para a gente. Pastor Rui, boa noite a todos. Esse primeiro capítulo é um chamado de Deus ao profeta Jonas, para que ele levasse a mensagem de arrependimento àquele povo da Síria, mais precisamente de Nínive, uma cidade de praticamente 120 mil habitantes, uma cidade muito importante para o Senhor. E o Senhor quer salvar todas as pessoas. Então, ele dá a oportunidade para que as pessoas se arrependam. E como o Senhor começou dizendo, esse povo de Nínive, eles pecavam, e eles eram inimigos de Israel, né? Era um povo conhecido por decapitar os povos que eles venciam. Eles faziam pirâmides com o crânio dessas pessoas no meio da rua, crucificavam, empalavam os prisioneiros, arrancavam os seus olhos, arrancavam a pele e esfolavam pessoas. Então era um povo muito cruel, né, pastor? Então nós vemos inicialmente isso, para a gente começar a falar dessa missão do profeta. A missão é levar o arrependimento com um povo tão cruel como esse. Pastor Derli, você vê a misericórdia de Deus nisso tudo aí? Porque, como nós vimos, era um povo muito cruel, um povo bárbaro, era um povo maldoso, e Deus pega um dos seus, pede para esse homem, uma pessoa que conhecia muito a respeito de Deus, não é? Era um profeta. Então, chama um dos seus profetas e diz, vai a Nínive. Você vê a misericórdia de Deus nisso tudo aí? Eu vejo sim, pastor. Estudando o livro de Jonas, ele foi acho que o único profeta que foi enviado para fora de Israel, né? Ele foi enviado para os gentios. Então eu vejo Jonas como uma tipificação. Quando eu vejo o amor, a misericórdia de Deus para com as vidas, eu meditando hoje com meu filho, com mais um funcionário, e a gente viu que está escrito, eu queria ler com vocês, Jesus ele faz menção de Jonas quando aquelas pessoas, os fariseus, eles pediam um sinal, né? Então está lá em Mateus 12, eu vou ler, e aí eu vou falar um pouquinho mais só sobre essa questão da misericórdia que o senhor tem falado. E como o livro do Jonas é muito profético e traz uma tipologia muito grande para que nós possamos ver com outros olhos. Mateus 12, versículo 39, diz assim, mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou do peixe grande, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas surgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então você vê Jesus pregando, falando sobre este profeta. Um profeta que muito pouco se conhece, se prega sobre ele, né? Jonas, ele significa pomba, né? E quando se fala de pomba, nós lembramos do Espírito Santo, né? O batismo de Jesus, quando o céu se abre e desce com uma forma corpórea de uma pomba. O que acontece? Jonas, ele tem uma tipificação muito forte sobre mostrando o amor e a misericórdia de Deus. E eu, meditando nisso hoje, eu pude ver, e nós fizemos a leitura disso, que ele foge da presença de Deus, né? Ele se esconde, ele vai longe da presença de Deus, só que ele vai para um outro lugar, que já era propósito, né? Já tinha um propósito nesse sentido, por quê? Porque ele entra num barco, né? E é interessante que nesse barco ele dorme, né? E eu me lembro lá em Marcos 4, né? Jesus, antes de chegar em Gadara, no capítulo 5, ele fala para os discípulos, passemos para o outro lado. E ele vai e desce na polpa e dorme.
Então, aqui se vê uma analogia, uma tipificação, uma sombra de uma realidade. E aí, o que acontece? E a Bíblia eles começam a perguntar, quem que é você? Aqueles marinheiros. E ele fala, eu sou um hebreu. E hebreu significa aquele que cruza para o outro lado, aqueles cruzadores de rio, como foi Abraão. Abraão foi o primeiro a ser chamado hebreu, porque ele saiu da Mesopotâmia e cruzou o rio Eufrates. Então, o que acontece? Ele entrou naquele barco e eu comecei a meditar sobre aquele barco. E Deus falou muito comigo sobre que aquele barco tipificava os judeus. Os judeus, e ele estava ali no meio dos seus. E aí, o que acontece, que me chama a atenção, é que eles começou esse vento contrário da parte de Deus, e aí eles começaram a questionar, mas vamos lançar sorte aqui. E aí a palavra diz que o mestre do navio, não sei se vocês lembram que quando Jesus ele é preso, ele é levado para os principais sacerdotes, né? E o costume do sumo sacerdote, para saber a vontade de Deus, era pegar o urim, tumim e lançar sorte. E aí a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles lançaram Jonas para fora deste barco. E é interessante que neste barco, eles tentavam se salvar pela sua própria força. Eles tentaram voltar ao nado, para as margens, mas eles não conseguiam, porque o vento era muito forte, o mar era revolto. E aí, então, Jonas fala, sou eu o causador de tudo isso. Então, me lança para fora. Então, ele se oferece e é lançado para fora. E aí eu entendo que Jesus, quando João fala no capítulo 1, versículo 12, que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos que creram, deu o poder de ser filhos. E aí, então, antes dele ir embora, o que acontece? Vem, então, um peixe grande, que nós vamos ler depois no capítulo 2, e ali a tipificação de Cristo. E depois nós vamos falar mais sobre isso. É só um ponto de vista para a gente entender um pouquinho mais dessa tipologia. O livro de Jonas, pastor Charles, antes de eu passar para o pastor Charles, eu quero dizer, olha o que eu decidi, hein? Hoje eu vou sortear esse livro aqui, O Amor e Perdão, 2 livros meus, O Amor e Perdão. Esse livro aqui já salvou a vida de muita gente. E esse aqui, que eu estou lançando, Cura Divina. Como você vai participar? Depois o pastor Davison vai explicar como você vai poder participar você que está aqui no programa hoje. Como você vai ser sorteado para ganhar um desses 2 livros meus. Pastor Charles Lacerda. Pastor Charles Lacerda, o primeiro capítulo de Jonas. Como é que você enxerga esse primeiro capítulo de Jonas, pastor Charles? Pastor, esse primeiro capítulo de Jonas, eu vejo o chamado de Deus na vida deste homem. E o chamado de Deus na vida de Jonas era para que ele anunciasse o arrependimento ao povo de Nínive. E a gente nota nesse início, nesse primeiro capítulo, que ele ficou contrariado à vontade de Deus para ir anunciar a Nínive o arrependimento, porque ele sabia que o Senhor era misericordioso e que ele tinha propósitos para realizar na vida dos ninivitas. Então, o primeiro ponto que eu vejo neste primeiro capítulo é o chamado de Jonas. Como que se deu, como aconteceu, como que o Senhor falou com ele para ele ir até Nínive e pregar e anunciar o arrependimento. Eu, observando isso, nesse tempo em que nós estamos vivendo, eu vejo que o Senhor também está nos alertando e nos chamando a anunciar arrependimento ao povo, mesmo que algumas vezes o contrariado, fora da nossa vontade, mas o Senhor nos chama e Ele está dizendo, olha, vocês precisam anunciar arrependimento, porque o tempo que nós estamos vivendo já mostra que é o fim, está mostrando que é o tempo final de todas as coisas. Então, o senhor puxou uma linha
uma linha que eu estava esperando. O senhor vê nós, o povo de Deus, o sacerdote desse tempo, porque a palavra do Senhor diz que nós somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido de Deus. Você vê nós obedecendo a Deus ou recuando, falando um nãozinho, muitas vezes, achando que aquela pessoa não merece. Como é que você pensa nisso? Algumas vezes, meu pai, eu enxergo que muitos de nós também não queremos anunciar o arrependimento. Às vezes nós não deixamos com que o Espírito Santo de Deus atue completamente na nossa vida e que a nossa fala, a nossa pregação seja para as pessoas, seja para o povo, o arrependimento. Ou seja, voltar o coração para Deus e entender que nós somos dependentes dele em todo o tempo. Então, eu enxergo que as nossas atitudes, as nossas ações neste tempo também, é como se fosse a ação de Jonas. Esse não, essa rejeição por não anunciar, por só pregar aquilo que é bom, que é agradável, que traz, parece que momentaneamente, benefício para as pessoas. E o Senhor está dizendo nesse tempo, através deste texto, deste estudo bíblico, que nós precisamos mostrar os céus para as pessoas, para o povo, através do arrependimento. A mensagem de João Batista, antes de Cristo, era arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o final. O Senhor Jesus também prega sobre arrependimento. E nós temos, neste tempo, que voltar o nosso coração e pregarmos também sobre arrependimento, para que haja transformação genuína, completa, verdadeira em cada vida, em cada coração, porque este tempo, como nós estamos nesses dias falando sobre batalha espiritual, uma batalha muito grande. O diabo não está brincando de ser diabo, ele não está brincando de ser inimigo. A ação dele, a atuação dele dentro da igreja como organismo, não igreja quatro paredes, mas como organismo, o organismo tem colocado medo no coração das pessoas, tem colocado pavor, angústia, distanciamento. Nós estamos vivendo um tempo distante, a gente não pode abraçar, não pode dar mais aquele cheiro que a gente dava, a gente não pode se cumprimentar, porque o medo tomou conta da nossa vida. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. E por causa disso, nós também, sacerdotes, estamos deixando de pregar o verdadeiro arrependimento. Pastor Davison, qual é a sua visão sobre esse primeiro capítulo de Jonas? Olha, gente, presta bastante atenção. Olha, vocês estão vendo aqui como esse livro é rico. Olha quantas coisas já passou só nesse primeiro capítulo. Eu ainda vou dar mais uma rodada nesse primeiro capítulo, porque vocês viram quantas coisas interessantes, quantas visões de Deus existem dentro desse capítulo. Quantas revelações, vem tendo mais aí, espera um pouquinho só. Pastor Davison. Eu entendo que Jonas, embora o livro seja talvez uma mensagem, uma tipificação de Jesus Cristo, o personagem Jonas nos mostra algo muito nosso, muito para nossas vidas. Eu entendo de que Jonas nos mostra de que todo ser humano merece a misericórdia de Deus. Todo ser humano merece a misericórdia de Deus. E vejo que Jonas, embora ele conhecia Jesus, ele conhecia Deus, ele se identifica como hebreu, ele teme ao Senhor, ele fala isso, no entanto, o coração dele não estava no mesmo, de acordo com o coração de Deus. E esse é o grande problema de Jonas. O coração de Jonas não tinha o mesmo sentimento, não tinha o mesmo amor, não estava de acordo com o coração do Senhor. Pastor Davison, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não acha, aproveitando essa tipificação de Jesus Cristo, tipificação quer dizer um exemplo de Jesus Cristo dentro desse contexto que nós estamos estudando de Jonas. O senhor não acha que todos nós
que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não somos também pequenos cristos? Nós que aceitamos o Senhor e que vivemos nessa terra, né? Eu ensino muito para os meus discípulos que é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e nós. O senhor não acha que nós também somos pequenos cristos e que precisamos fazer a vontade de Deus aqui, distribuindo o Evangelho para todas as criaturas? Sim, com certeza absoluta. Até o próprio Jesus Cristo nos dá essa missão. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele nos dá essa missão de continuar pregando o Evangelho como ele começou, ele iniciou essa pregação, essa obra. Atos capítulo 1 também, Jesus nos entrega essa missão para nós continuarmos a obra que ele realizou. Esse pequenos Cristo significa que nós temos que ter a identidade de Cristo. As pessoas têm que olhar em nós a Deus, olhar em nós Cristo. O Senhor tem um livro que fala sobre isso, né? O quanto as pessoas olham em nós a Jesus Cristo, não somente na palavra, mas no sentimento, no amor, né? O pastor Charles estava falando sobre isso. Hoje, a humanidade está necessitando urgentemente da palavra de Deus, do amor de Deus, da salvação, né? E quem vai entregar isso para essa humanidade? Somos nós. Então, Jonas, para mim, falha nisso. Ele é o profeta, ele já era conhecido como profeta, no entanto, ele falha agora na sua maior expressão de profeta, de pregar para um povo inimigo, e que aí ele mostra realmente que o coração dele não é o mesmo, não está no mesmo entrosamento ao coração de Deus. Pastor Luiz, Jonas ele é então chamado por Deus para levar a mensagem a Nínive, e ele não obedece. E quando ele não obedece, ele compra uma passagem para um outro lugar. Que lugar que foi esse e o que é que ele fez? Pastor Rui, ele comprou, está aqui no capítulo 1, ele comprou uma passagem, vou ler o texto aqui. Veio a palavra, né? E subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis. Tarsis é uma representação do fim do mundo aqui. Se nós estudarmos, não a Tarsis geograficamente, espiritualmente, Tarsis significa o fim do mundo. Ele tentou fugir da missão dele, como se isso fosse possível. Para longe dos olhos de Deus, é isso? Ele pensou que ele poderia fugir aos olhos de Deus. Mas nós vemos no Salmo 139, pastor, do versículo 7 ao 10, diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Pastor, não tem como, porque o nosso Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Ele tentou fugir para o fim do mundo, ele tentou fugir de um chamado dele, pastor Rui, né? E nós não temos condições de fugir. Como o pastor Davison disse aí, nós temos o pastor Davison, o pastor Charles, nós temos o ID, está lá em Mateus capítulo 28, 18 ao 20. E nós recebemos essa incumbência em 2 Timóteo capítulo 5, do versículo 18 ao 20, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava com Cristo reconciliando consigo mesmo, ou seja, nós temos a obrigação e a função de reconciliar. Não tem como fugir de um chamado de Deus, porque se Deus quer nos usar, ele vai nos usar. Não tem como fugir. Nós vemos isso também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que o desejo do Senhor é que todas as pessoas sejam salvas. Então ele vai usar alguém. Então não tem como fugir do chamado de Deus. Como é que o senhor, pastor Derli, vê esse verso de número 4? Mas o senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar.
Aí eles começam ali a ver o que estava acontecendo. Aí, não encontrando motivo, chegou para o marinheiro, que era Jonas, e diz assim: ó, rapaz, o que está acontecendo? Fala aí, o que você fez? Como é que você vê esse momento aí da história? Aí é o capítulo de número 7. Versículo 7, né? Então, Versículo 7, desculpa. O vento foi um vento muito forte, uma grande tempestade, né? E tomou no barco, e eles lançaram, né? Eles consultaram aí, vamos falar assim, os seus deuses, né? Clamava cada um para os seus deuses. E aí eles viram, começaram a lançar as coisas para fora. O que eu falo, pastor? A chave desse que eu vejo da misericórdia e do amor, do livro de Jonas, está lá no capítulo 2, versículo 9, que depois nós vamos ler. Porque do Senhor vem a salvação, que é Yeshua, que é Jesus, né? O que acontece? Eles tentaram, pelas suas forças, pelas suas capacidades, tentaram se manter, sobreviver, viver, ter salvação deste mar que estava contrário. Então eles começaram a tentativa de lançar fora, e aí eles eles lançam sorte, chamam o mestre do navio, né, que está no versículo 6, e ele fala assim: por que você dorme, Jonas? O que está acontecendo com você? Né? Você não percebe que nós... É como se os discípulos lá, quando Jesus está lá no barco, dormindo no travesseiro, ele fala assim: não te importas que pereçamos? Você está num outro mundo, né? Por quê? E aí ele acorda e fala: clama ao teu Deus, chama, fala com ele, né? E ele começa a questionar a origem de Jonas. Da onde que você vem? Quem és tu? Qual é a terra? Da onde que você veio? Qual é o seu povo? Né? E aí que eu vejo esse amor, essa misericórdia de Deus. Porque Deus, mesmo assim, ele aproveitou essa oportunidade. Porque quando a gente fala de tipologia, a gente acha que é tudo conforme, né? Mesmo o Jonas fugindo, mesmo ele sendo rebelde, ele acabou indo para um lugar que estava fugindo, longe, né, do propósito, e Deus promoveu toda essa situação, e ali houve um alinhamento, vamos falar assim, algo necessário. No entanto, que depois nós vamos ver que Jesus faz a pronúncia, fala sobre o profeta Jonas, como Jonas foi usado e a geração de Nínive vai julgar, né? Essa geração inteira. Meu filho, a linha que você está tecendo, ela, para mim, ela fica muito clara. E eu queria que você observasse e tratasse disso ainda, por favor. No verso de número 9, eu sou hebreu e temo o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí, no verso de número 10, diz que eles ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Você vê o peso que esse homem tinha. Ele não era uma pessoa qualquer. Não, ele era um profeta muito respeitado. E é interessante essa pronúncia, meu pai, que ele fala assim: o que é isso? Lembra que quando Jesus ele acalma a tempestade, né, o mar, ele fala: quem é esse homem que acalma a tempestade? E uma coisa que eu vejo que é o amor de Deus, é a graça de Deus, que ele pregou, ele falou de Deus. E aí, todos esses marinheiros, eles temeram a Deus, eles ofereceram sacrifício, eles também se arrependeram e voltaram, né? Vamos falar assim, no final, eles ofereceram no versículo 16, temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios e fizeram votos, né, ao Senhor. Então, tudo tinha um propósito. Depois nós vamos continuar a falar mais sobre essa tipologia, essa tipificação, que é um ponto de vista que pouco o Senhor vai ouvir, poucas pessoas vão ouvir isso. Mas Jesus, ele pregou, ele falou de Jonas. Eu acho muito lindo quando nós falamos desse profeta, voltando ainda ao pastor Charles Lacerda, nesse versículo de número 9, 10 e o 11,
E o 11 ele diz assim: então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você? Né? Na verdade, se fosse um cara qualquer, eles iam chegar e falar assim: vamos lançar esse cara na água, vamos malhar esse Judas, olha o que ele aprontou com a gente. Mas ele não era um qualquer, ele era servo do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do Senhor que fez os céus e a terra, o mar. E agora eles chegam para ele e dizem assim: o que é que nós vamos fazer com você? Nota isso, pastor Dardes, no verso de número 11. Eu estava observando a fala do pastor Derli e eu estava observando o versículo 9, 10, o versículo 11, onde eles perguntam: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Mas quando eu olho para o versículo de número 9, eu percebo algo na vida de Jonas, parece que ele perdeu a sua identidade, porque perguntam para ele: quem é você? Da onde que você é? Qual é a tua terra? De que povo és? E ele diz assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Parece que no versículo 9, parece que há um start na vida de Jonas, ele se lembra quem de fato ele era. E aí nos versículos seguintes, no versículo 10, então os homens se encheram de grande temor e disseram: ouviram já alguma vez em falar de Jonas. Então, encheram-se de temor. E no verso 11, disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Eles começaram a compreender que tudo aquela tempestade que eles estavam passando era exatamente por conta de Jonas, que por alguns segundos da vida perdeu a sua identidade como sacerdote, como profeta, como homem de Deus. Então veio tamanha tempestade sobre a vida daqueles homens, por conta de Jonas. E quando eles os lançam no mar, o que acontece? Acontece bonança, trazendo a responsabilidade... Antes dele lançar, vocês estão lançando Jonas muito rápido no mar. Não sei por que vocês querem acabar com esse homem assim. Oh, falta de misericórdia! Falta de misericórdia. Vocês querem ver Jonas no mar. Calma, gente, calma. Devagar com andou, que o santo é de barro. Glória a Deus. Veja bem, quando é, pastor Charles, quando é que um homem, uma mulher de Deus pode perder sua identidade? Primeiro, quando ele se precipita nas suas ações, no seu dia a dia, quando ele quer fugir dos problemas ou de algo em que Deus está proporcionando para ele. Porque algumas vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus tem como propósito para nós. Algumas vezes nós não queremos andar por veredas ou por caminhos que Deus tem mostrado a nós. E aí nós nos precipitamos em fugir da presença de Deus. Então eu entendo que a precipitação de Jonas nesse momento faz com que ou gera tempestades, não só para a vida dele, mas para quem estava com ele na sua embarcação. Então, se nós nos precipitarmos em abandonar, em distanciarmos da presença de Deus, isso vai gerar tempestade nas nossas vidas. Pastor Davison, veja bem, os homens não queriam lançar Jonas no mar. A palavra mostra isso claramente no verso de número 13, que ao invés de lançar o homem no mar, eles se esforçavam a remar, eles se esforçavam a vencer aquela maré alta, eles se esforçavam por encontrar um tempo melhor na frente. Então, chamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem e não faça cair sobre nós este sangue inocente.
né? Porque eles também não queriam. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Então, diga para mim, Davison, isso acontece também nos dias de hoje. A gente, para não ver a pessoa ir para o mar, a gente tenta fazer, amar, eu chamo de amar mais do que a Deus. Amar mais do que a Deus. Eu vou pegar as palavras primeiro do Charles. Jonas recupera a sua identidade. Ele parece que cai a ficha e recupera a sua identidade. E quando ele recupera a sua identidade, só o fato de ele recuperar a sua identidade provoca um impacto no coração daqueles homens. Só do fato de voltar a sua identidade a ser manifestada, ele impacta o coração desses homens. Isso é uma coisa muito forte. Aí eles conhecem, o texto diz que eles adoravam outros deuses. Mas quando eles veem em Jonas uma identidade de um Deus verdadeiro, poderoso, que controla o mar, o vento, as ondas, eles se impactam. E eles adquirem, eu acho que isso é extremamente triste, porque parece que eles adquirem, ou eles começam a agir naquilo que Jonas não agiu. Primeiro, eles se enchem de misericórdia, eles não querem jogar Jonas no mar, por misericórdia. Aquilo que Jonas deveria ter, misericórdia da cidade de Nínive, os homens naquele momento estão tendo misericórdia daquela outra pessoa. E mais ainda, não somente se enchem de misericórdia por Jonas, mas se enchem de um grande temor de Deus. Eles não querem desobedecer a Deus. Eles tentam fazer alguma coisa, mas eles percebem de que a soberania de Deus, o poder de Deus é maior do que a vontade deles. E eles temem desobedecer a Deus. E é tanto que eles rogam a Deus, por favor, não nos castigues por aquilo que vamos fazer, mas eles fazem pelo temor a Deus. Logo em seguida... Porque o mar continuou agitado. Como? Continua agitado. Quando eles lançam, e agora eu vou ultrapassar a pergunta do Senhor, quando eles lançam, vê um culto, um louvor, uma adoração a um Deus verdadeiro. Acontece algo tremendo naquele barco. Logo depois, quando o mar se acalma. Aqueles homens, eu diria que há a conversão naqueles homens. Então fica aqui. Agora, guarda aí. Luizinho, não é você que vai jogar Jonas dentro d'água, é o Luizinho. Vai lá, Luizinho. Joga Jonas dentro d'água. Vai todo mundo. Isso é lindo, viu? Eu quero aproveitar aí, voltando um pouquinho aí, eu peguei um negócio muito legal aí. A gente aprende muito aqui. No versículo 4, me permito voltar no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Né? Aí prossegue aqui, os marinheiros tentaram aliviar a carga, jogando carga ao mar, e Jonas estava dormindo e tal. Eu entendi da seguinte forma, muitas vezes, o Senhor pediu para contextualizar, o Senhor manda sobre nós tempestades, porque muitas vezes, muitas ou algumas, podemos dizer assim, fica melhor, algumas vezes a igreja foge do teu chamado, e aí Deus manda tempestades, e nós, algumas dessas pessoas como igreja, né, tentam jogar as cargas fora, tentam tirar as responsabilidades dos seus ombros e voltam a dormir, quer bonança. Não, Deus quer, como disse aí o pastor Davison, o mar continua agitado, o mar vai continuar agitado, o mundo está agitado, mas nós temos que perseverar, que aí sim nós chegaremos, aí nós invocaremos o nome do Senhor, seremos salvos quando vem o temor de Deus sobre nós. Como disse aí o pastor Charles, né? Houve um lapso e Jonas entendeu que ele era um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu é que estou gerando tudo isso. Aí ele falou para os marinheiros, joguem sobre mim, jogue-me ao mar. Aí quando jogaram ele ao mar, aí o mar se acalma, não é isso, pastor? Aí o mar se acalma. Gente, é isso. É por isso que eu estou insistindo nesse capítulo junto com vocês, meus filhos. Porque essa passagem de Jonas fala muito desse tempo que nós estamos vivendo como igreja. Principalmente esse capítulo de número 1. Porque nós vemos aqui um homem
um homem que tem um chamado. Quem falar que Jonas não teve um chamado, já errou, já mentiu, já não soube entender. Um homem que tem um chamado extraordinário, mas um homem que foge do seu chamado. Um homem que foge inicialmente do seu ministério. Um homem que não entendeu aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele vai pegar um navio para um destino diferente, mas o Senhor, naquele navio, naquele lugar, ele vai estar presente, ele vai se fazer presente. E quem vai revelar isso? O próprio Jonas. Porque aqueles marinheiros, eles não conheciam Deus de Jonas. Mas o próprio Jonas, ele vai dizer, olha, a culpa disso é minha. Foi eu é quem falhei, eu é quem pequei, eu é quem não obedeci o meu Deus, eu que não obedeci o meu Senhor, eu sou culpado dessa tempestade toda, eu sou culpado desse maremoto todo, eu sou culpado de tudo isso que está acontecendo no mundo. Gente do céu, olha que responsabilidade que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo tem. A responsabilidade que nós temos em todo o tempo. Agora, não vai ser o Senhor, pastor Luiz, por causa disso. Não vai ser o Senhor que vai jogar Jonas dentro do mar. Vai ser... Você pode até terminar, mas passe depois para o Luizinho, para o Derli jogar Jonas no mar. É verdade. Depois que veio esse temor, né? Esse temor aos marinheiros, como o pastor Davis disse aí, fizeram um culto de adoração a Deus ali, não é? Aí o pastor Derli joga o homem no mar aí, senão vai acabar jogando. O pastor joga o homem no mar. Vamos jogar o Jonas. Que legal, né? É bom que a gente tem pontos, né? A palavra ela é interessante de nós compartilharmos, né? Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um aspecto de aplicação, tudo que o pastor Luiz falou, o apóstolo Luiz falou agora, e é isso mesmo, né? E aí eles jogaram, né? No versículo 15, e levantaram Jonas, o lançaram no mar e cessou o mar da sua fúria. Cessou o mar. O que acontece? Quando Deus falou comigo hoje, foi muito forte essa questão da tipologia. Levantaram Jonas. E eu estou insistindo nisso, nessa tipificação com Cristo. Jesus, ele fala, quando ele for levantado, atrairei muitos a mim. Quando lançou fora, porque havia uma ira, havia um juízo, havia uma grande tempestade, uma fúria no mar. Então, o que aconteceu? E eu quero já lançar uma pergunta para vocês, se é coisa da minha cabeça ou não. Logo mais a gente vai explanar. O que fez com que a salvação chegasse em Nínive? Depois eu quero perguntar isso, eu sei que depois vocês vão trabalhar, e depois nós vamos entender mais sobre essa questão da tipificação, tipologia. Quando lançaram, então veio o peixe, né? Eles ofereceram um sacrifício, adoraram a Deus, veio o grande peixe e engoliu Jonas 3 dias e 3 noites. Daqui a pouco nós vamos entender melhor essa questão da tipologia, mas foi necessário. É como se falasse assim, olha, o que vamos fazer para cessar tudo isso? Foi a pergunta lá no versículo 10. E Jonas reassumiu, Jonas falou, não, o problema de tudo sou eu. Caia sobre mim esse juízo. Caia sobre mim isso que está acontecendo. E então lançaram ele para o mar. E aí nós vamos ver algo muito forte que está lá no capítulo 2, depois quando o senhor entrar e a gente comenta um pouquinho mais. Nós vamos estar. Então Jonas foi lançado no mar, enfim, já que vocês queriam tanto lançar esse homem no mar. E ele foi, então, no verso de número 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ok?
Agora, nós vemos aqui, eu quero depois, pastor Derli, tanto eu como todos, nós vamos dar um tempo maior para o senhor concluir o seu pensamento, tá bom? Da tipologia. Mas agora nós vamos pedir para o pastor Davison ler o 2º capítulo de Jonas. Vamos lá. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que vou ter, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Eu vejo, aqui é uma coisa, pastor Charles, esse aqui para mim é um dos capítulos da Bíblia mais lindos que existe, porque nós vamos ver um homem, né? Vamos tentar entender isso, um homem que acabou não obedecendo a Deus a princípio, se arrepende, ele é a figura do arrependimento, ele diz, não, sou eu é quem errei, foi eu é quem falhei, foi eu é quem pequei, pode lançar-me no mar que tudo vai mudar, né? E eu compro a ideia do pastor Derli, porque você vê que esse homem, ele assume o pecado, ele é lançado, ele é engolido por esse peixe. E lá, o que será que aconteceu? Eu sempre costumo dizer, né, que quando o Senhor Jesus ele morre, ele vai lá no inferno, o primeiro lugar que ele visita é o inferno. Não vai pensar que Deus vai ao céu, porque se alguém pensa assim, Deus foi ao céu. Não, o primeiro lugar que ele vai é no inferno. Dá um cascudo na cabeça do diabo, fala assim, eu sou o Senhor, né, lá no inferno, né? E lá acontece, eu não sei quanto tempo ele ficou lá, mas ele pôs chifre em todos os demoninhos, pôs rabo em todos os capetinhas, e ele pôs escama em todo mundo lá. E o Senhor disse, olha, e lá eles ficaram sabendo quem era Deus. E aqui, pastor Charles, acontece uma coisa impressionante. Esse homem ora no lugar terrível, no lugar onde não tinha luz, não tinha onde acender um isqueiro dentro desse trem aí. Fala das entranhas do peixe. Você já foi num lugar fedorento, Charles? Demais? Já. Nada comparado com esse. Olha aí, pode falar. Posso imaginar. A gente observa que Jonas estava vivendo uma situação extrema, fora da realidade humana. Até hoje, quando eu leio esse texto, eu não consigo mensurar ou pensar como Jonas estava vivendo nas entranhas do peixe. Mas eu vejo que o clamor de Jonas começa a sair da alma. E quando nós estamos em situações extremas, o Senhor proporciona para nós algo fora da média, fora da realidade humana. E aí a gente consegue atingir o centro da vontade de Deus. Porque a gente, quando começa a ler o capítulo 2, orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, ou seja, no lugar extremo aonde o Senhor me colocou, eu clamei o Senhor,
e ele me respondeu. Eu consigo me lembrar do salmista dizendo que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza, e eu quero entender que nesse momento o Jonas estava com o coração contrito, quebrantado, clamando ao Senhor das profundezas, e ele grita, porque esse grito aqui é da alma, e ele grita, e o Senhor ouve a voz de Jonas, ouve a oração de Jonas. E no verso 3 ele diz assim: tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Mesmo neste lugar extremo, nessa extremidade, Jonas confiou e acreditava que ainda ele ia ver o Senhor, ele ainda ia participar das maravilhas do Senhor, porque o verso 3 está dizendo assim, versículo diz assim: tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Verso 4, eu disse: banido estou de diante dos teus olhos, e todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos mares, ou seja, a angústia tomava conta dele, mas havia uma esperança no coração de Jonas, que ele ainda veria o Senhor fazer o que ele tinha para fazer através da vida de Jonas. Eu entendo. Pode falar, filho. Eu entendo e vejo desta maneira. Então, num lugar de muita angústia, um lugar de muito sofrimento e de aflição, como Jonas estava, o Senhor, ele ouve o clamor da nossa alma e atende a nossa necessidade. Amém. Pastor Luiz, como o senhor entende esse capítulo de número 2, que é tão lindo, como já dissemos, já falamos? Aí nós já lemos, né? Arrependimento no coração do profeta. Porque ele orou, ele aqui verdadeiramente ele desceu. Lá no primeiro capítulo ele desceu, ele havia descido ao porão. Aqui ele desceu às profundezas do inferno. Ele dentro do ventre do grande peixe significa inferno. Porque aqui o texto diz, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo. Nós vemos que esse ventre do abismo, a palavra hebraica para abismo é Sheol, inferno, poço, mundo inferior, submundo, profundezas da terra. Então, o profeta precisou descer ali, né, dentro do grande peixe, para poder se arrepender e ver que haveria uma chance para ele. Ali ele viu que Deus realmente tinha uma missão para ele. Eu creio dessa forma, porque ali ele falou: agora eu vou ter que cumprir o meu chamado. Vou ter que cumprir o meu chamado, porque Deus me levou às profundezas da terra, né? E no final desse capítulo, nós vemos aqui que Jonas, o Senhor fez com que o peixe vomitasse Jonas na terra. Aí, quando o Senhor viu que Jonas se arrependeu, ele se arrependeu e estava, nesse momento, disposto a levar a palavra de arrependimento para os ninivitas, o Senhor deu uma segunda chance para o profeta. E o interessante é que aí a missão dele ficou mais árdua, porque como algumas pessoas entendem, o peixe vomitou, ele não diz que vomitou numa praia, vomitou ele numa terra, e essa terra estava distante da missão dele de Nínive, cerca de 1.000 a 1.300 quilômetros, e não tinha como ele ir por água. Ele teria que ir, não sei de que forma que ele foi, mas a situação dele ficou muito mais difícil, né?
Então, quando o Senhor nos dá uma missão, a melhor coisa que nós temos que fazer é já de imediato entender a soberania de Deus, saber que Ele sabe o que está fazendo e obedecer. Porque se não obedecermos, a situação vai ficar muito mais difícil para nós. Eu entendo dessa forma, pastor Rui. Misericórdia, hein? Olha, eu não sei vocês que estão em casa, mas eu estou aqui aprendendo demais. Eu aprendo com esses homens, e cada um tecendo a sua linha de raciocínio. E eu quero agora ouvir o pastor Derli. Eu imagino que aqui o senhor vai ter oportunidade de destrinchar isso aí. Pode falar, pastor Dados. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação a alguns fatos. Acredito que o arrependimento de Jonas acontece lá no barco, onde ele já sabe de que ele errou e que agora ele vai sofrer o castigo, e ele pede para ser lançado às águas. Quando ele está dentro do peixe, ele diz o seguinte no versículo 2: eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. E logo depois ele vai dizer de que não é o peixe a morte, a ameaça para ele. O que foi a ameaça para ele foi as águas, a profundeza dos oceanos. O peixe é o socorro do Senhor. O peixe é a salvação de Deus para Jonas em relação às águas que estavam tomando conta dele. Ele, inclusive, fala das águas, ele fala das ondas, ele fala das algas, ele fala de toda a situação daquele lugar. Agora ele vai entrar agora em tratar de Deus. Agora Mas ele vai. Você não acha que esse tratar de Deus, Davison, vamos imaginar um peixe mesmo, tá bom? Vamos imaginar entranhas mesmo. Imagina só o camarada chegar lá dentro, naquele escuro, e poder agora pensar na sua vida, e poder agora raciocinar e dizer assim: o que é que eu fiz? Por que eu não obedeci logo que o Senhor mandou? E imagina ele sentindo o mau cheiro, o mau cheiro. Eu sempre, quando eu penso nesse peixe, eu penso nos atalhos que a gente toma para a nossa vida e que pode complicar muito a nossa vida. Você não pensa assim também, Dados? Não. Eu penso assim, são as consequências da desobediência. Mas agora está totalmente à mercê ou dependente completamente de Deus. Agora ele não consegue mais fazer nada. Agora ele não tem nenhuma possibilidade de reagir. Agora está simplesmente na dependência total de Deus. E é aí que ele vai falar com Deus. É aí que ele vai ser tratado. E ele vai ser tratado no mais profundo do seu íntimo, da sua alma. Né? Eu volto a dizer, o versículo 5 diz que são as águas, são o abismo, são as algas que foi livrado. Agora vai ser tratado no seu interior. Agora vai ser tratado naquilo que ele não tinha, essa questão do coração, né, entregue completamente nas mãos de Deus. É um lugar horrível, horrível. Sem esquecer da tipologia, né, que o pastor Derli vai tratar agora, mas pense sempre nisso, gente. Não queira cair dentro de um peixe. Não, é a pior coisa que tem. Imagina a gosma. Imagina o mau cheiro. Imagina só você estar sentado assim, você está sentado em cima de um intestino. Imagina. Você está no meio de todo aquele lixo lá. Quando ele come, assim, ele já come. Você é um grande peixe. Imagina só, aqueles peixinhos pequenos passando na sua cabecinha, assim. É mais ou menos o seguinte: o que é pior? Ficar à mercê da morte ou à mercê de Deus, do castigo de Deus? Por isso que eu acho muito legal. Deus. É muito forte quando ele fala: das entranhas do peixe clamei. Não foi em qualquer lugar, foi um lugar muito escuro, né? Porque quando nós falamos, sabe, ele clamou, né? Na minha angústia, não fala que foi num momento bom, não. Foi um momento de angústia, de desespero.
foi num momento terrível. É verdade, pastor. Clamei ao Senhor. Só complementando, pastor, o que o senhor falou e o pastor Davis, é o que o senhor falou aí, né? Ele gritou. Ele gritou do ventre do abismo, ele gritou. Eu concordo com o pastor Davis, eu concordo com ele que ele se arrependeu lá atrás. Porém, aqui, pastor Davis, ele gritou do interior do ventre, do abismo aí, e o Senhor ouviu a voz dele. Porque a palavra de Deus diz, lá em Isaías, que o que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui ele invocou o nome do Senhor. Mas eu concordo que ele se arrependeu lá também. Não, mas fica bem claro uma coisa, que a desobediência fará com que o desobediente encare Deus tete a tete. O Senhor vai olhar nos seus olhos. E toda desobediência gera uma consequência. Muito forte. E essa consequência aqui não foi fácil, não. Terrível. Pode continuar, Davis. Quer completar mais alguma coisa que eu cortei? Não, a única coisa que eu falo é que no versículo 2, ele diz que Deus já respondeu a ele. Então eu entendo de que o peixe é uma resposta de Deus. Lógico, agora ele vai ser aquilo que o Senhor acabou de falar. Agora Jonas não vai se encontrar tete a tete com as ondas, nem com as algas, nem com a profundeza do mar. Agora ele vai se encontrar tete a tete, isso, com Deus. Mas quem vai misericórdia. Quem vai responder isso agora? Quem vai responder isso agora é o pastor Derli. Quero ver. As pessoas não têm temor a Deus. As pessoas perderam o temor a Deus. Tem muito mais medo da morte do que de Deus. Da coronavírus do que de Deus. Exatamente. Mas vai chegar o tempo que as pessoas vão procurar a morte e não vão conseguir achar a morte. Na verdade, está lá em Apocalipse. É isso, João. É isso aí, Luizinho. Eles não vão encontrar nem sequer a morte, porque a morte poderia ser um alívio para elas. É verdade. Deus, não é verdade? Agora, Jonas está tete a tete com Deus, naquele peixe. Eu não quero ficar no peixe. Não quero passar pelas ondas, mas muito pior o peixe. Agora, pastor Derli, trazendo agora para a ideia que o senhor está tecendo, que eu acho fantástico. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E ele fez coisas por nós que ele não precisava fazer. O tempo todo, ele fez coisas que ele não precisava fazer, inclusive morrer na cruz. Ele não precisava ter morrido na cruz, ter sangrado do jeito que ele sangrou. Nada. Agora, o capítulo 2 está nas tuas mãos, Derli. Vamos lá. Meu pai, vamos lá. A tipologia de Jonas, ela é evidente, ela é clara. Eu queria até fazer essa pergunta para que nós pensássemos. Por que Deus não trouxe juízo sobre Nínive? Todo mundo vai falar assim... Você quer fazer essa pergunta para quem aí? Não, eu estou perguntando para que nós possamos pensar. E todos, eu tenho certeza, que irão responder assim, porque Jonas pregou, o povo levantou um jejum e se arrependeu. Não é? Eu creio que todo mundo vai falar isso. Mas entenda a tipologia, a tipificação muito clara, muito forte na vida de Jonas. Jonas entrou num barco, veio uma tempestade, o povo tentou se salvar, e eu disse nessa tipologia que esse povo representava os judeus. Eles tentaram se salvar, tentaram jogar as coisas para fora, é assim que acontece quando vem essa dificuldade, tentaram por si. E aí até que chegaram num acordo, e aí eles falaram assim, olha, o que está acontecendo? E aí Jonas falou, cai então sobre mim esse juízo. Preste atenção. Então ele é levantado, lembra quando a gente falou que quando Jesus fosse levantado, atrairia muitos a ele. E jogaram ele. Quando vem o grande peixe e o engole, e aqui fala-se de Sheol no original, que é esse lugar, esse abismo, esse inferno, que está no versículo 2, o que aconteceu? Jesus ele fala 3 dias e 3 noites. Essa é a tipologia certeira de que Jesus, quando Efésios 4 fala que o mesmo que subiu, é aquele mesmo que desceu às profundezas.
E aí ele subiu, levando o cativeiro, dando dons aos homens, que são os 5 ministérios, para um propósito. O que acontece? Quando os judeus o rejeitaram e lançaram Jesus, porque a salvação vem do judeu, lançaram Jesus para fora do barco, ao mar, significa que ele lançou. Mar é muitas águas, é multidão, outros povos. Por isso que Jonas é um profeta que vai a Nínive, vai a um povo gentil. Ele não está ali, é um profeta que vai para lá para pregar salvação. Olha que interessante. Então, o que acontece? O peixe, ele engole, fica 3 dias e noites, tipificando a morte e ressurreição de Cristo. O juízo caiu sobre Jonas. Olha que forte que é isso. O juízo caiu sobre Jonas. O povo só pôde se arrepender depois, quando Jonas pregou, quando foi pregado o evangelho para ele, porque o juízo já havia caído sobre Jonas. Essa é uma revelação muito forte, que nós precisamos entender a tipificação de Jesus. Por quê? Porque Jonas é esse homem que Jesus pregou, que falou, olha, você quer um sinal? Olha para a vida de Jonas. 3 dias e noite no ventre da terra. Até que depois, lá no versículo 9, é o clímax, que fala assim, olha, eu oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. E aí ele fala assim, do Senhor é a salvação. E aqui está falando Yeshua. Por quê? Porque está falando que a salvação vem do Senhor. E a salvação pôde chegar a outras terras, aos gentios, porque era propósito de Deus, né? E aí chegou. Quando o Senhor Jesus fala, olha para Jonas, ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. É isso mesmo? Isso mesmo. É isso, filho? Morte e ressurreição. E se Jesus não fosse ressuscitado, né, o juízo não viesse, porque Jesus, ele levou sobre si todo o pecado. Ele levou a condenação que estava para acontecer ali, e ele assumiu a responsabilidade e foi sobre ele. E aí ele ficou 3 dias e 3 noites, e ali no Sheol, né, foi que ele orou. E aí eu pergunto, como que pode orar nesse lugar? Né, é um mistério para nós isso. Eu também não tenho a explicação, mas Deus ouviu os seus orou e respondeu, né? Foi o que o pastor Davison disse. Então, a palavra só pode chegar aos gentios, o profeta foi enviado, nós somos enviados aos gentios. Por quê? Porque os judeus rejeitaram, jogaram Jesus para fora do barco. E o juízo que estava acontecendo naquele momento caiu sobre Jonas. Caiu sobre Jesus naquela cruz do Calvário. E glória a Deus por isso, porque a palavra chegou a mim, chegou a todos nós. É muito forte quando nós chegamos no final. Eu vou terminar, gente, fazendo a última passagem entre vocês, porque nós vamos fazer o capítulo 3 e o capítulo 4 sexta-feira. Amém? Amém? Vocês concordam? Igreja, você que está em casa, sexta-feira, uma outra passagem, nós vamos só no capítulo 3 e o capítulo 4, sexta-feira. Agora, é muito forte quando ele conversa, ele ora, e o peixe vomita ele numa praia. É interessante, né? O verso de número 9 diz assim, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e que o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. É interessante isso aqui, né? Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Eu imagino que ele saiu desse peixe, ele já caiu dentro da água, já tomou um belo de um banho ali, né? Já tomou, já ficou, né? Pastor Charles Lacerda, a sua última palavra sobre esses 2 capítulos, 1 e o 2. Vocês são muito apressadinhos, vocês querem logo o trem. Meu pai, eu, ouvindo todos os demais companheiros falar, e nesse último versículo que o senhor leu, versículo 9, onde ele
começa a dizer: eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício. Eu, observando tudo isso, eu pude ver que, depois de uma situação extrema, depois de viver aflições, de estar na porta do Seol, do inferno, ele faz uma oração, ele grita com a alma, ele clama ao Senhor, o Senhor responde, porque no verso de número 2, ele já disse que o Senhor já tinha respondido ele. No versículo de número 4 do capítulo 2, eu observo que há um arrependimento no coração de Jonas, porque o versículo está dizendo assim: eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Aqui eu percebo que há um conserto, parece que ele consegue olhar para o seu estado e ver o lugar onde ele estava, e o arrependimento bate na sua alma, e no decorrer do capítulo 2, a gente observa que a oração, a fala de Jonas acaba-se em uma adoração, porque o versículo de número 9, ele faz votos ao Senhor. Eu, porém, com um cântico de ação de graça, te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então, depois de uma aflição, de uma angústia, de viver momentos difíceis no ventre do peixe, até mesmo se sentir na porta do inferno, lá o Senhor ouviu a oração dele, e aí ele levanta um cântico, porque aqui ele está dentro do ventre do peixe, quando ele canta: eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício. Então ele adora, mesmo na aflição, sabendo que um pouquinho mais à frente o Senhor tinha para ele salvação. Amém. Obrigado, meu filho. Foi um prazer ter o senhor com a gente aqui, tá bom? O prazer foi meu. Sexta-feira eu te espero de novo. Amém. Pastor Luizinho. Pastor sem Charles, som. Tá sem som? Agora chegou. Pastor, eu fiquei maravilhado com o aprendizado que eu tive hoje aqui. O pastor Charles falando aqui, eu fiquei vendo ele falar e lendo na Bíblia, que coisa linda, né? Ele adorou a Deus dentro do ventre, ele adorou a Deus lá no Sheol, no inferno. Maravilhoso que o pastor Deli trouxe, eu nunca tinha visto isso. Foi uma revelação para mim hoje também isso. E aí eu trago aqui no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, subiu a ti a minha oração. O Senhor está sempre ouvindo as nossas orações. E os que entregam a idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. A Bíblia Sagrada, em todos os textos, todos os livros, nós vemos que o pecado de idolatria é um pecado recorrente. Eu gostaria de contextualizar nessa noite aqui que esse pecado de idolatria é a religiosidade dos dias de hoje. Então, que nós nos afastemos dessa idolatria e cumpramos o nosso chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Já foi bem explorado o texto hoje, eu gostaria de ficar com essa parte aqui da religiosidade, de que nós não fujamos do nosso chamado, pastor Rui. Foi tremendo, eu aprendi muito nessa noite. Pastor Davison. O livro começa com a ideia, o desejo de que um povo pagão, idólatra, se converte. No entanto, no decorrer do livro, nós vemos duas outras conversões. Primeiro, aqueles homens do barco. Eles se convertem. No versículo 16 do capítulo 1, diz que eles ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. É interessante que esse versículo praticamente se repete no capítulo 2, versículo 9. Agora, Jonas faz o mesmo. Oferece sacrifícios ao Senhor e ele também vai realizar votos. Ou seja, a gente acha de que Nínive tem que se converter, mas parece que o coração de Jonas também precisava se converter. Lógico, no decorrer, aqueles homens do barco também se converteram.
Mas Jonas precisava entender. Jonas precisava compreender realmente que não é simplesmente conhecer a Deus e temer a Deus, como ele se identificou com o pessoal do barco, mas precisava estar debaixo, no centro da vontade de Deus. Isto é, ter o coração de Deus. E isso Jonas falhava, isso Jonas não tinha, e agora Jonas precisava se converter e se converteu. Mas ainda vai precisar algumas correções mais. Pastor Derli. Amém. Deus prova o seu amor, né, para com a humanidade, para com o povo. A morte e ressurreição de Cristo é extraordinária, né, tipificando aqui na vida de Jonas. Você vê que Deus chama, porque Deus tem um propósito, Deus está chamando novamente para si. Você vai ver isso no capítulo 1, fala do chamado. No 2, Deus ouve as orações. Eu queria encerrar com esse versículo 9 e 10, que diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Está falando, esse do Senhor vem a salvação, está falando Yeshua. E aí, no versículo 10 disse: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas à terra. Eu fico imaginando a morte e ressurreição de Cristo, quando a morte, Jesus morto debaixo, aqui lá no Sheol debaixo, né, nesses dias, a morte fazendo uma autópsia e tentando achar uma legalidade no corpo de Cristo. Tá tentando achar algo para mantê-lo preso, mas ela não achou. E aí, então, no 3º dia, a terra, né, a baleia, o peixe grande o vomitou, né? E aí eu entendo que é a ressurreição. E agora sim, uma vez Cristo morto, podemos continuar o capítulo 3 e o 4, que é arrependimento aos gentios também. Essa é a minha colocação. Obrigado, Deus abençoe cada um. Obrigado, meus queridos. Bom, ao ler esses 2 capítulos de Jonas, nós aprendemos algo extraordinário. Nós vimos que todos nós podemos ser Jonas. Desobedientes, não obedecer a Deus. Mas só existe um que pode nos resgatar. Só um que pode verdadeiramente entrar lá dentro daquele peixe e ouvir o nosso clamor. Deus. E Deus, Senhor Jesus Cristo, uma pessoa do Deus todo misericórdia, do Deus misericordioso, ele fez isso de uma forma extraordinária, morrendo e ressuscitando no 3º dia. Cabe nós fazer valer a pena a morte tão sofrida de Jesus. Não foi uma coisa à toa, não. Ele sofreu muito para chegar ali naquele lugar. Quando a gente fala, né, que ele foi até o inferno e de lá ele pegou toda a autoridade, né? Ele foi lá no inferno simplesmente para dizer: aqui, Satanás, me devolva a minha autoridade. Me devolva a minha autoridade. Agora Jonas podia voltar com a autoridade. Quando ele é vomitado naquela praia, ele tinha autoridade. Ele podia percorrer agora com uma força extraordinária os 1.300 quilômetros que ele tinha que percorrer. Que você, meu amado irmão, que você, minha amada irmã, possa sempre pensar nisso na sua vida. Que você possa sempre pensar em fazer o certo da maneira certa. Que no primeiro chamado do Senhor, você já possa desejar obedecer o Senhor o tempo todo. Cuida da sua vida, para que você nunca passe por uma provação dentro do peixe. Não é nada bom. Você deve pensar das 2 formas. Do Senhor Jesus, lá no inferno, mas pensa você também passar por uma provação enquanto em vida. Não é nada bom. Jesus Cristo já fez tudo isso por mim e por você. Você não precisa
passar por isso, não. Amém? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Hoje eu prometi 2 livros para aqueles que participassem do nosso programa. 2 livros. Amor e Perdão e Cura Divina. Aqueles que mais participaram, aqueles que fizeram pergunta, o pastor Davison vai ver isso com muito carinho durante esses dias e na sexta-feira nós vamos dizer quem foi os ganhadores desses 2 livros. Ok, pastor? Ok, Davison? Na sexta-feira nós vamos dizer quem foi os ganhadores desses 2 livros e você vai ter mais surpresa na sexta-feira. Vamos ver qual vai ser a surpresa. Quem sabe vai ser uma viagem para a Disney, ou então uma viagem para Israel, né? Ou então vim aqui me ajudar a dar uma lavada. Uma viagem para Nínive. Também. Eu vou pedir agora, pastor Deli, o senhor vai orar aí? Ore para que o Senhor possa cuidar do coração da igreja amada. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio. O Senhor tem nos visitado, tendo dado graça, o Senhor tem dado sabedoria. Pai, com uma mensagem de Jonas, ó Pai, que nós possamos cumprir com o nosso chamado. Como igreja, Senhor, não fujamos da tua presença, não fujamos do teu chamado. Cumpra em nós, Senhor, o teu querer. Senhor, possa guardar também, Senhor, as famílias, as casas, ó Pai, o meu irmão, ó Pai, que tem buscado crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento. Abra, Senhor, a mente, abra, Senhor, para que possa ter revelação de Ti, Senhor, e este conhecimento venha a ser multiplicado, Senhor, em prol de salvação de vidas, ó Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado a todos os dizimistas por estar depositando os seus dízimos direitinho. Muito obrigado mesmo. E se você ainda não fez, faça, porque nós estamos precisando. E também lembrar que você pode curtir o meu canal no YouTube. Vai lá, dá uma curtidinha lá, se inscreva no canal de YouTube e também no Instagram. Você entra lá no Instagram e curta. Todos os dias eu tenho gravado uma mensagem para você e essa semana eu estou falando, é uma mensagem de 3, 4, 5 minutos no máximo, depende da orientação do Espírito Santo. Essa semana eu estou falando sobre unidade. É uma palavra muito importante que você deve entrar, mandar para outros, né, essa mensagem, porque quanto mais nós divulgarmos a palavra de Deus, nós vamos fazer muito mais como Jonas depois que ele sai de dentro do peixe. Vamos anunciar a salvação e o arrependimento. Pastor Charles, a bênção apostólica aí para o nosso povo. Deus abençoe a todos, foi muito bom estar com todos vocês. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam sobre cada vida, em nome de Jesus. Um beijo no coração, Deus abençoe. Amém. Podemos ir para a sua casa jantar, Charles? Pode vir, ainda tem comida aqui. Glória a Deus.